Bom, pessoal, hoje, dia 23 de dezembro de 2020, pedi para todo mundo desligar os microfones, lembrar todo mundo que hoje nós estamos fazendo a nossa última live do ano, fechando a, a imersão 4.6. Isso é uma inovação também desse ano. Tem alguém com o microfone aberto aí. A inovação 4.6 foi uma inovação, né? A gente agora cada mês tem viramos um software, é uma escola que trabalha com a ideia de software. Depois eu vou falar até do conceito da escola, que eu acho que a gente vai mudar um pouco. É o Laurence, né? Laurence, tu tá com o microfone aberto aí. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Então, então a gente inovou esse ano, né, com essa história da imersão e transformar. Primeiro, depois eu vou falar um pouco do que eu acho que é a escola. E transformar isso que nós estamos fazendo num processo de amadurecimento, né? Depois tem aqui algumas coisas que a gente bateu papo que eu vou falar. Então vamos falar da escola. A escola completou 2 anos, né? E eu acho que a melhor forma da gente entender essa escola é da seguinte maneira, pessoal. Tem um livro que é muito legal, se vocês não leram, minha recomendação de leitura, se chama A Escrita na Grécia. O nome não é exatamente esse, mas o nome do autor é Eric Havelock. Esse livro não vai achar normal, eu acho que vai ter que comprar em sebo. Eric Havelock. Havelock com CK no final. Não sei o que, a revolução da escrita na Grécia. Não me lembro exatamente qual é o nome, né? Então, o que eu acho que acontece? Quando a gente aumenta a população, uma tecnoespécie, isso é uma novidade também, que aconteceu agora mais para o final do ano, que eu comecei a brincar e eu chamei tecnoespécies, no plural. Porque como o ser humano é singular, a gente fica falando que a espécie humana, e aí parece que nós somos a única espécie, mas lançaram agora até o novo telescópio espacial, e a missão do telescópio espacial é procurar outros planetas habitáveis. Já foi com foco. Então, habitáveis ou habitados. Se houver uma espécie que tem disco voador, é uma tecnoespécie. Porque é diferente de vir uma espécie voando para cá. Aí não é tecnoespécie, são bichos. Porque aí não tem tecnologia. Se tem tecnologia, é tecnoespécie. E se é tecnoespécie, vai ser parecido com a gente numa série de coisas. E quando a gente fala no plural, melhora a capacidade da gente pensar o problema. Porque aí a gente diz, olha, não tem outra, mas pode ser que tenha. Se tiver, é parecido. Até já brinquei também que se tiver uma outra tecnoespécie, tem filosofia também. Tem alguma coisa que é filosófica. Porque é uma espécie em aberto, não é genética, e precisa tomar decisões não genéticas. E não genéticas precisa de filosofia, que a filosofia é o espaço para as decisões não genéticas. São as decisões que nós temos opções, que os outros animais não têm. Esse é o legado da Ayn Rand, que ela diz logo de cara isso, quando ela fala de filosofia. A nossa espécie precisa de filosofia porque ela tem decisões a serem tomadas.
E aí quando a gente fala de filosofia, e a galera fala que a filosofia é um negócio abstrato, que não serve para nada, e aí a Rand diz, olha, sem filosofia não tem sobrevivência. São as decisões em aberto da espécie. E uma pessoa que diz que não precisa da filosofia, no fundo, ela está na linha do Zeca Pagodismo. Ela já tomou as decisões e não sabe. Então a diferença entre as pessoas é aquelas pessoas que tomaram decisão de maneira consciente ou mais consciente, uma taxa de consciência maior, porque eu acho que a gente nunca vai ter uma taxa de consciência 100%, ou pessoas que têm uma taxa de consciência menor, que se aproximam mais dos animais. Ela está mais próxima da genética e menos próximo do que a gente poderia chamar de opção humana por decisões filosóficas. Então, essa é uma novidade. Eu uso, hoje, inclusive no artigo de hoje, eu sempre falo de tecnoespécies, abro parênteses, pode ser que tenha outro em outros planetas. Então, feito esse porém, quando a gente fala de uma escola, e a gente vai pegar esse livro do Havelock, eu acho que é a Revolução da Escrita na Grécia, se eu não me engano, a gente vai perceber que, olha só que interessante, galera, dentro da nossa narrativa, se eu tenho uma nova mídia, e aí ele vai falar da chegada do alfabeto grego como o fator detonante do renascimento grego. Na verdade, quando o pessoal chama da Grécia, chama de nascimento do mundo ocidental. E o renascimento é em 1450, a partir de 1450. Então, nascimento e renascimento. E agora a gente estaria vivendo ou renascimento ou o renascimento 2.0. Então, o que acontece? Quando chega uma nova mídia, essa nova mídia abre uma nova possibilidade para o ser humano, que a gente está chamando de tecnopossibilidade. Isso já aparece no livro que a gente escreveu durante a pandemia. Depois a gente pode falar um pouco do livro. E aí o que acontece? Há uma necessidade, que também é uma novidade desse ano, que eu escrevi no artigo de hoje isso também, no artigo aberto, que no momento que nós temos uma nova civilização, nós precisamos de mentes inovadoras para criar novas ideologias e novas tecnologias. É um momento de recriação de ideologias e tecnologias. Ideologias que eu estou chamando é no termo mais amplo, não é ideologia política, ideologia educacional, ideologia administrativa, ideologia do direito, ideologia da sociedade de maneira geral, todas as ideologias, né? Então aí a gente vai ter o renascimento 2.0. Por que eu estou falando isso? Se a lógica funcionar, olhando para a história, surge, depois deste momento da chegada do fator detonante, que é a nova mídia, novas escolas de pensamento. Essas escolas de pensamento, que não são escolas de pensamento, por exemplo, que a gente poderia chamar da escola austríaca, ou da escola do Piaget, por exemplo, ou da escola do Montessori, escolas de pensamento, ou escola freudiana. É diferente. O que nós temos agora foi o que aconteceu na Grécia, o surgimento de escolas estruturantes da espécie para permitir que a espécie possa, a partir de estruturas, iniciar o processo das ideologias. Vem depois as ideologias.
mas você precisa da estrutura. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante. Então, a bimodais, ela está dentro dessa linha de raciocínio. Não foi pensado assim, não foi fundado por causa disso. Seria mentira dizer isso. Mas ela faz parte deste movimento natural que a gente acabou tendo consciência disso. Então, ela é uma escola no estilo grego, no estilo renascentista. Pega um pouco a ideia até do Descartes ali. Quando o Descartes escreve o Discurso do Método, o Descartes é o ponto de inflexão entre o misticismo e o cientificismo. Quando ele diz que você tem que ter uma lógica para pensar a sociedade. E o mais interessante, que uma das crises que teve antes do Descartes foi justamente uma pandemia, em que as pessoas iam para a igreja rezar e quanto mais iam rezar, mais pegavam. Então isso mostrou que aquele modelo de reza, de sociedade mística, não ia resolver a complexidade que a gente precisava ter na nova etapa. E aí precisava de uma escola, precisava desses pensadores estruturantes que vão criar na sociedade uma estrutura para que a gente possa seguir. Então, eu vejo a bimodais, analisando a bimodais de fora, como uma proposta nessa linha. Nós temos essa ousadia. Não é uma ousadia em que queremos fazer isso, precisamos fazer isso, o nosso projeto é esse. Não foi assim que a coisa caminhou. A coisa veio desde 2006, que foi o livro que eu escrevi com o Marcos, como é que eu ajudo a sociedade a lidar melhor com o digital. E vem o processo caminhando desde lá. Tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, todo dia construindo esse processo, e algumas pessoas foram agregando. Hoje eu estou assumindo, ouvindo aí alguns podcasts, alguns canais do YouTube, vocês são, ao mesmo tempo que são participantes, em algum momento aluno, em algum momento padrinho da escola. Porque aqui nós temos um crowdfunding para que a pesquisa continue, sendo eu o curador da pesquisa e as pessoas como microcuradores, em algum momento, participando mais ou menos ativamente do processo. Então, a escola, no investimento que vocês fizeram, participando, investindo, nós conseguimos esse ano criar uma ciência nova. E aí a gente está trabalhando numa estrutura que ninguém está fazendo isso no Brasil. Ninguém. Eu posso dizer para vocês, ninguém está fazendo o que a gente está fazendo. Ninguém. Nós, nem universidades, nem pós-graduação, nem doutorado, nem mestrado, porque a gente lê tudo. Tudo que aparece a galera manda. E a gente vai vendo os livros que estão sendo produzidos, mesmo lá fora. Eu não vou dizer que lá fora porque a gente não conhece tudo, mas do que a gente conhece também. Então a gente está padrão internacional. Apesar de ser nas limitações que a gente tem, no número de pessoas que a gente tem, isso não importa. Isso não importa. Não importa absolutamente nada. Nesses momentos, como diz o Thomas Kuhn,
anomalia resolvida por pessoas de fora, não de dentro. E o pessoal de dentro está totalmente contra as pessoas de fora. Esse ano vai ter um processo bem legal, tem alguns projetos bacanas que estão aparecendo. Eu conversei essa semana, eu vou dar aula, o nome original do curso seria Futurismo para Adolescentes, ou Mundo Digital para Adolescentes. Eu vou pegar agora a garotada adolescente para dar aula. Então essa galera, talvez, já esteja mais preparada para começar a ouvir isso e se aproveitar disso, porque os vícios são muito menores. Então, essa estrutura que a gente montou, criando uma ciência, conversando com o Pierre Levy por e-mail, ele falou, não, o que eu faço é antropologia cognitiva. Tem muita gente ali no Café Bimodais, né, que é seguidor dessa linha de raciocínio, antropologia cognitiva. Só que, por que eu rejeitei a antropologia cognitiva? Se o fenômeno é uma mudança de sobrevivência da espécie, é um jogo de xadrez da sobrevivência, eu não posso fazer um jogo de xadrez que não seja da sobrevivência. Então, não, eu primeiro preciso criar a estrutura de mudanças que estão acontecendo na sobrevivência, para depois eu pensar nas áreas específicas. É o que a gente discutiu no Futuro da Educação. Fernanda participou. Então, a partir daí, a gente começa um processo estruturante. Essa estrutura que a gente construiu esse ano, que é o livro, que ainda, eu percebi no livro que ainda não está. O livro ainda está, a parte de baixo ali, psicológica, Zeca Pagodismo, não sei o quê, todo o livro, ele já é um puta avanço. E aí, já tem um projeto para 2021. O projeto para 2021, que eu estou começando a trabalhar, e vai ser o tema de janeiro, eu nem coloquei em votação. Dei uma de Mussolini. Não coloquei em votação. Porque eu quero agora fazer, a partir do ano que vem, um mês teoria, um mês aplicação. Um mês teoria, um mês aplicação. E eu estou já desenvolvendo, e eu quero trabalhar isso em janeiro, que é o sistema filosófico. Pegando o sistema filosófico da Ayn Rand, que é o objetivismo, e aprimorando. Então eu já não estou trabalhando com os canadenses. Os canadenses deu a antropologia da sobrevivência. E a Ayn Rand eu estou querendo trabalhar um sistema filosófico, que ainda está assim, para a gente entender melhor isso, né? Ela construiu um sistema filosófico em que você tem uma série de salas. Eu já tinha trabalhado um pouco isso no edifício do pensamento, mas eu quero melhorar isso. Quero pensar sobre isso. E aí seria a estrutura do sistema filosófico para que a gente possa pensar essa nova civilização. O que a gente vai rever em termos de epistemologia? Aí tem uma série, epistemologia, ética, metafísica, o próprio sistema filosófico também faz parte dessa discussão. Ela propõe degraus, eu estou propondo fazer sinergético, e a gente vai conversar sobre isso. Então, esse ano de 2020 foi um ano muito produtivo. A gente amadureceu muito a narrativa.
Está mais fácil de explicar, mas está muito mais complexa. Ela está muito mais consistente. Eu vejo, às vezes, num parágrafo, que eu consigo colocar tudo que a gente pensa, às vezes, num parágrafo. E é isso que é interessante, né? Quando você consegue ir sintetizando coisas muito complexas de uma maneira muito simples. Eu acho que isso é o trabalho que a gente vem fazendo. E esse trabalho, obviamente, que se não tiver essa comunidade que nós criamos, ele fica impossível de fazer. Eu estava conversando com uma moça da PUC, ela é professora, e a gente conversou bastante, e eu falei para ela, olha, o que nós construímos com a Bibodaz é o modelo, na minha opinião, dos centros de pesquisa do futuro. Porque você tem uma comunidade interessada, você tem um tema, você tem um problema foco, não é mais um assunto, e você desenvolve junto com as pessoas que pagam para participar da pesquisa. E se envolvem com a pesquisa, e se beneficiam da pesquisa. E a pesquisa não é mais uma pesquisa fechada, que não tem um foco. Tem problema e a gente pensa no problema. E cada um se beneficia do jeito que quer. Algumas pessoas por uma questão profissional, outras pessoas por uma questão de demanda intelectual, outras pessoas porque gostam do tema, né? Hobby, tem vários modelos, tem vários perfis aqui. Duas coisas que a gente falou, que a gente estava conversando antes, para também não ficar só eu falando, a dificuldade do longo prazo, eu acho que tem a ver com essa discussão dos hábitos. Eu estava ouvindo um áudio hoje do cara falando, ele usou uma expressão que eu nem gostei tanto, mas ele diz que tem determinadas crenças que elas são tão fortemente introduzidas no ego da pessoa que a pessoa não consegue mais discriminar a crença do ego. Né? E eu acho que os hábitos, muitos dos hábitos nossos, eles entram nessa linha. Você não consegue se discriminar, não só das crenças, como dos hábitos. Então esse apego, e o Thomas Kuhn fala isso, que o Thomas Kuhn diz que precisa morrer uma geração para outra poder aceitar um novo paradigma, né? É um problema do desapego. E eu acho que a gente tem um apego muito grande a um mundo que vinha numa estabilidade midiática. E as pessoas pegaram uma série de ferramentas extremamente úteis que funcionavam, mas se viciaram no martelo. Aí, de repente, surge uma nova mídia e diz, galera, agora é chave de fenda. Aí a galera, não, negativo. Só se resolve o problema com o martelo. Mas você fala, meu irmão, mas agora é um parafuso. Tem que apertar, não. Vamos bater com o martelo. Aí você não consegue enfiar o parafuso na parede com o martelo. Ou quando enfia, não consegue tirar, porque tem que torcer, tem que botar uma bucha. Então as pessoas estão viciadas no martelo. Aliás, até eu digo, eu também, nessas reflexões sobre filosofia, né? E nas pesquisas que eu vejo, as críticas à universidade, as pessoas criaram a fantasia de que o objetivo dos estudos, da pesquisa, é o conhecimento. O que é um erro. O conhecimento é uma ferramenta para a felicidade da sociedade. A filosofia, o pessoal chama filosofia é o amor à sabedoria. Não. Filosofia é o amor à felicidade. E a sabedoria é uma ferramenta para a felicidade. Para a felicidade, aí como opção, felicidade individual de cada um, que vai se somando para se chegar a uma felicidade geral. Então, o problema
aqui quando fala da dificuldade de ver o longo prazo, é esse problema. As pessoas se agarraram ao martelo. Perderam o sentido das coisas. E aí quando a gente diz que a gente precisa se agarrar à felicidade, entender que a felicidade agora é possível, a gente resolveu uma série de problemas, usando novas ferramentas, é porque a gente está pensando na felicidade e não no conhecimento. E o conhecimento passou a ser o grande objetivo do pensamento, do estudo, de tudo, e não faz sentido isso. O conhecimento é uma ferramenta. A sabedoria é uma ferramenta. O que importa é as pessoas serem mais felizes. E aí, falando do livro que a gente estava batendo um papo antes, do colapso, o Renato estava falando, é colapso de quê? O nosso amigo Diamond, ele faz uma análise de várias civilizações, dos maias, do pessoal da Groenlândia, dos vikings, dos Anasasis, das ilhas de Pitcairn, das ilhas de Páscoa, e vai analisando porque essas sociedades faliram. Inclusive ele tem um nome lá que ele chama de ecossuicídio, né? As sociedades se suicidaram. E aí no final ele sempre faz um diagnóstico, né, por que isso e tal, e várias vezes, está aqui no final, aqui citado em várias vezes, dizendo que o problema é que, olha só que interessante, você cria uma sociedade mais próspera, que é mais ou menos a nossa linha. Você cria uma sociedade mais próspera, essa sociedade mais próspera aumenta a população, você cria uma elite que vai centralizando o poder, que vai gostando do poder, você vai aumentando a população e uma elite que vai gostando do poder. E essa elite fica pensando cada vez mais no curto prazo. E aí a população vai aumentando, vai usando o meio ambiente, e aí dependendo do meio ambiente que você está vivendo, esse meio ambiente se ele é autorreciclável, beleza. Mas se ele não é autorreciclável e você precisa interferir nesse meio ambiente para manter a prosperidade, você começa a entrar em crise. Aí surgem doenças, surge a fome, etc. Tal, e aí ele fala exatamente disso, que você tem uma elite que não consegue pensar no longo prazo. Então eu diria, e aí falando também, para eu fechar, que uma das coisas que a gente vai trabalhar, talvez janeiro, fevereiro, em março, é essa discussão da metodologia 2050, ou talvez em fevereiro, que é a ideia da gente levar, quando a gente vai trabalhar a bimodalidade, a nossa metodologia, como ferramenta para a criação das equipes, o projeto 2050. Porque aí quando começa aquele mimimi, vamos trocar o bebedouro, está na hora de fazer a reforma da cozinha, você diz, olha, essa galera aqui é foco 2050. E tem aquela galera lá que é foco 2021. Então, vamos separar as conversas. E aí quando a gente fala de 2050, tem que falar de estrutura. E aí você encerra um assunto que isso não faz sentido, e encerra o assunto que isso é muito teórico, encerra um assunto que não é prático, aquele papo não é prático, né? O pessoal não fala operacional, não é prático. E aí você fala, não, querido, é 2050. A gente está querendo criar uma comunidade pequena que pense 2050, que foi o erro dessa galera toda aqui, que entrou em colapso exatamente por não ter gente que tenha 5 pessoas numa cidade, que estou sendo convidado para organizar para um prefeito uma cidade, que você tenha 10 pessoas numa cidade, que você tenha 20 pessoas numa cidade, que esteja pensando em 2050. Você fala, olha, sabe aquela salinha lá atrás, no fundo,
que você dobra a direita, entra na esquerda e tem uma luzinha vermelha, é ali que está a galera do 2050. Não interessa, mas tem alguém pensando em 2050. Já é uma luz no final do túnel. Quando não tem ninguém pensando em 2050, aí você começa a entrar no caos. Porque aí você não tem ninguém na cidade pensando no médio e longo prazo. E aí o curto prazo fica prejudicado, porque a pessoa só vai pensar na cantina, só vai pensar na reforma do bebedouro. Bom, vamos pela ordem, vamos pela ordem. Primeiro que chegou, Alex, o que você acha aí do nosso papo? Como é que foi para você aí a escola? Como é que você está se sentindo? O que você tem para contribuir aí? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Né? Eu sou recém-chegado, pelo menos de um mês. Eu estou mais como ouvinte do que na condição de contribuir, talvez, nesse momento. Eu acho que tem alguns elementos aí que você trouxe, que, pela minha visão como psicólogo e como tipo de trabalho que eu faço, conversa um pouco com essa perspectiva de mudança. Aquilo que você descreveu como sensações, né, a tendência das pessoas transformarem sensações em conceitos e objetivarem esses elementos, né, acaba ajudando a gente a pensar em alguns componentes, que é a forma com que a gente olha da psicologia da Gestalt, por exemplo, a forma com que as pessoas constroem o seu campo psicológico, a visão de mundo, né, essa dinâmica. Dentro da pergunta que eu te fiz, da dificuldade em pensar o longo prazo, eu acho que tem um elemento também, aí, não sei como não cheguei a ler o livro, então não sei se vocês abordam essa questão, que a gente costuma dizer que uma das funções dentro da premissa do ego é o controle. Né? Todo elemento que por si foge ao controle, a possibilidade de controle, ele passa inicialmente sendo rechaçado ou não aceito dentro dessa concepção. E aí, muito dentro dessa perspectiva, eu vejo que o presente, o pragmático, né, o que eles chamam, que as pessoas vão chamar mais de operacional ou prático, como você mesmo disse, né, ele parece mais controlável pelo fato de ser mais previsível. Né? Porém, eu acho que uma das coisas que me chamou muita curiosidade é a forma com que vocês estão trabalhando, e que eu quero entender mais e formar base para poder discutir de forma mais substancial, é o modelo de mapeamento de padrões. Né? Acho que dentro aí do conceito de mapeamento de padrões e identificação desses padrões, mesmo quando a gente pensa, por exemplo, na discussão aqui dos processos de colapso, né, como que esse processo de colapso, e se esse processo de colapso é irreversível, tá? Se a gente for numa linha mais sincera, aí, mais nessa perspectiva, o colapso ele passa a ser um elemento necessário para a reformulação. Né? E aí, dentro dessa ótica, eu acabo entendendo que não sei até que ponto o colapso, ou dependendo, claro que, como o Renato perguntou, que colapso eu estou falando, mas eu acho que existe a necessidade de que algumas estruturas colapsem para que elas sejam reformuladas. Mas nesse sentido, para mim, está sendo tudo muito novidade. Eu venho de uma escola da psicologia que é uma linha cognitiva comportamental, então quando você citou antropologia cognitiva, ela me é muito familiar, mais familiar do que a antropologia de sobrevivência. Né? Então eu, nesse momento, nesse primeiro mês de contato, confesso, como eu comentei com você no formulário, eu tenho dificuldade de acompanhá-los devido ao volume de informação que vocês trabalham, mas por estar ligado a áreas de inovação e de desenvolvimento voltado para a inovação, o curso e a escola tem me ajudado bastante a refletir sobre alguns pressupostos e alguns entendimentos que eu tinha. Acho que isso ajudou bastante. Então, por hora, eu só queria agradecer a oportunidade. Eu cheguei a Bimodal por acaso, não foi procurando intencionalmente. E nesse mês aí trabalhando com vocês, na primeira etapa, lendo, ainda não comecei a ler a segunda etapa, né, do livro, por conta de alguns compromissos aí, mas está sendo uma oportunidade muito interessante. Para mim, está sendo bem enriquecedor, e eu acho que essas discussões, principalmente que você citou a questão do objetivismo, quero ver como você vai desdobrar essa questão. E quando a gente olha, por exemplo, ele é lido muitas vezes como um sistema fechado, né? Ou você aceita ou você não aceita. E essa é uma discussão importante. Eu gosto bastante da abordagem que vocês têm, estou aprendendo bastante nas discussões. Basicamente é isso. Não sei se ajudou.
Não, beleza, ajudou sim, eu acho legal essa discussão, né? E eu acho que, primeiro, quando a gente fala de colapso, a expressão colapso do Diamond é civilizações que colapsaram mesmo. Sumiram do mapa, algumas sumiram do mapa, morreu todo mundo. Deixa eu só fazer um ponto aqui, cara. A União Soviética colapsou e nem por isso teve uma chacina. Não, não, Teve a Glasnost e a Perestroika. não, eu sei, mas olha só, Renato, olha só. O que eu acho que tem aqui nesse livro do Diamond são civilizações isoladas. Ele não entrou na globalização. A globalização tem uma grande vantagem. Apesar das pessoas dizerem que só tem desvantagem, ao contrário. A globalização tem uma grande vantagem porque a interdependência da espécie, você tem a troca e a experiência. Então você vê nessa discussão das civilizações que colapsaram, não tinha ninguém para trazer uma novidade que resolvesse o problema daquele colapso. E hoje, com as trocas, porque, por exemplo, no Brasil você não tem ninguém que pudesse resolver um determinado problema na agricultura, mas na China tem, o cara traz. Então, tem coisas que foram desenvolvidas no Brasil que o chinês leva. Então, são coisas que só uma determinada pessoa teve aquela clareza de resolver aquele problema e aquilo serve para gente que não é daquele lugar. E antigamente não era assim. Mas você está desconsiderando totalmente a questão política, né? Então, a centralização, governos autoritários ou não. Você está imaginando assim, como se fosse um sistema de formigas, vai. Aqui você tem um formigueiro aqui e um formigueiro lá. A gente, por exemplo, uma democracia é menos resistente a um processo de crise do que um governo centralizador autoritário. Por isso que a China respondeu muito mais rápido do que os governos ocidentais. Não tô. Eu acho que a discussão política tem também. O cenário geral é você tem estruturas que precisam se adaptar, e aí vai entrar na discussão que o Alex estava colocando dos padrões. O que eu acho aí, Alex, em relação à questão dos padrões? Se eu vou fazer o que eu chamo de modismo, que é o futurismo de curto prazo, que não é nem futurismo, na minha opinião, que é o que o pessoal de inteligência competitiva trabalhava, é o modismo. O que vai entrar em moda? Então, você trabalha, quando você vai trabalhar no curto prazo, você trabalha com os fatos. E você, a partir dos fatos, faz desdobramentos. Isso é bom, funciona quando você está na situação de estabilidade midiática, principalmente. Em outras instabilidades também não funciona. Mas principalmente na midiática, então, essa é venenosa. Quando você tem uma instabilidade midiática ou uma instabilidade qualquer que seja ela, você precisa entender os padrões para fazer a projeção de longo prazo. Então, quando as pessoas jogam a toalha e dizem eu não consigo saber o que vai acontecer no futuro, é porque a pessoa está trabalhando com modismo. Ela conversa, você pega aí os livros que você lê, o cara, conversei com 50 empresários e cheguei à seguinte conclusão. Conversei com 40 inovadores e cheguei à seguinte conclusão. Ele está trabalhando dentro da linha do modismo. Quando a gente trabalha no futurismo, caixa alta, de médio e longo prazo, você vai trabalhar com padrões. E aí você vai dizer, olha, estamos olhando para a espécie humana e na linha da antropologia da sobrevivência, o ser humano tem um espiral adaptativo, que a gente chamou assim, que vem uma nova mídia, aumenta a população quando ela aumenta, ela precisa de uma nova mídia, a nova mídia
permite um novo modelo administrativo que cria prosperidade, a prosperidade aumenta a população e assim a coisa vai caminhando. E aí você cria os padrões. E esses padrões funcionam. Se você analisar a ciência com caixa alta também, não é essa ciência aí, caixa baixa, que o pessoal está trabalhando, fazendo, a ciência com caixa alta trabalha com padrões de fenômenos. É isso que é ciência. O médico estuda, né? Ele não estuda a febre, ele estuda o fenômeno da doença. A febre é o sintoma da doença. Qual é a causa da doença? Como é que essa doença se desenvolve? Quais são os padrões para ver o tratamento? Quando você vê um cara trabalhando nos sintomas, aí você pega, por exemplo, que a gente criticou muito, mundo VUCA, mundo BANI, e as pessoas adotando tudo isso é sintoma. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão incompreensíveis, o mundo está incompreensível, está tudo muito rápido. Cara, isso é sintoma. É a sensação que as pessoas estão tendo. Isso não são os padrões. É aquela ideia também que você falou. As pessoas sentem as coisas e ficam nos sentimentos, nas percepções. Isso está na Ayn Rand. Eu concordo com você, eu estava até lendo a Ayn Rand também, né? A Ayn Rand, a crítica que a Ayn Rand faz ao Kant, que o Kant diz, a realidade está em aberto. E a Ayn Rand fala, não, a realidade é bem concreta e ela existe. Então ficou essa polarização. Na linha que a gente trabalha, que é a ideia da certeza provisória razoável, a gente faz um mix aí dos dois. Né? Então, a gente trabalha com a ideia de que a realidade, a gente tem uma dificuldade de chegar na realidade, e aí mas a gente precisa decidir. Não pode ir para o Kant também, né? A ideia do Sócrates, né? Sei que nada sei. Não. Eu preciso decidir. Então eu preciso de uma certeza. Mesmo que seja provisória. E aí vem a Ayn Rand, que tem que ser razoável, que vem a ideia da razão. Então eu acho que aí encaminha bem as coisas. Né? Então, essa ideia do objetivismo, quer dizer, a gente tenta mixar os dois. E aí eu acho que a coisa fica bem ajustada. Né? Eu estava lendo um livro dela que ela exatamente estava falando isso. Né? Que ela coloca que existe uma realidade, que existem coisas que são reais. E aí tudo bem. Se você toma a decisão em cima dessa realidade, faz uma análise do passado, e os resultados que você teve com aquela decisão são positivos no ponto de vista da sobrevivência, ok, está razoável. Agora, se você toma a decisão e aquilo ali começa a te prejudicar e você começa a perder felicidade, taxa de felicidade, é porque a decisão não estava legal. Então você precisa rever. Aí você tem que pegar uma coisa mais razoável. Então vamos em frente, cara. Vamos em frente, vamos ver aqui pela ordem. Eu acho que foi o Renato. Renato, é você, fala aí. O que o senhor tem a falar? Doutor Renato. Desculpa demorar, estou trabalhando aqui ao mesmo tempo. O que eu tenho a dizer, comentando o Alex, eu sou fã do Jordan Peterson, né? Então eu gosto muito da parte mais de psicologia evolucionária. Ele entra um pouquinho em Piaget, entra também em Jung. Eu gosto também um pouquinho de cognitivo comportamental, mas eu sou fã de carteirinha do Jordan Peterson. E interessante que ele continua uma linha, na verdade, depois do McLuhan, o canadense mais famoso é o Jordan Peterson. E entra tem um livro dele, grandão, que é o obra-prima dele, que é o Maps of Meaning, que ele fala no capítulo 3 e 4 do Thomas Kuhn. Aí entra um pouquinho em Popper, eu também já estudei a parte Popper também. Mas eu gosto muito desse conceito da curva de inovação, dos early adopters, dos inquietos, o que gera a mudança de comportamento. Tudo que eu tenho
tenho estudado de transformação digital, que é muito dita, inovação e empreendedorismo, está em como entender a mudança do comportamento, como estimular a adoção de demanda para uma inovação. Todo o meu foco de estudo tem esse foco. Legal, muito bom. Então vamos na sequência. Pela minha lógica aqui, Rodrigo, fala você. Eu? Sim, senhor. Beleza. Então, obrigado, pessoal. Dando um geral aí. Esse ano foi um ano muito produtivo para mim. Acho que a escola deu um salto, considerando os 2 semestres aí, um salto muito importante, tanto em conteúdo quanto em participação. Acho que tem um engajamento muito alto, se você for considerar o começo do ano com o que a gente vem fazendo aí, de conexão de pessoas, né, da esteira, né, algumas pessoas já um pouco mais avançadas na narrativa, outras chegando, a gente está vendo claramente essa construção. Então, estou dando um apanhado geral. Esse mês eu não consegui dar muita atenção por conta dos últimos ocorridos, mas dando um apanhado geral, eu acho que a escola evoluiu muito, o livro foi um resultado excepcional, a narrativa, a antropologia da sobrevivência foi também excepcional, acho que foi o conteúdo que a gente conseguiu desenvolver. E a minha expectativa para o ano que vem acho que continuidade, né? Continuar com essa linha que você está puxando muito forte, né? Que é do metafuturista, com algumas fagulhas de cenaristas entrando no meio do processo, fazendo essa esteira girar. Então eu bato nessa tecla porque eu gosto e eu tenho tentado desenvolver. Sei que vocês estavam falando de diversos assuntos aí, entrando muito na questão filosófica e psicológica, mas voltando para o macro, né, olhando a estrutura de como a escola está funcionando, eu acho que a gente já acertou. Minha perspectiva é que a gente acertou no modelo nesse momento. A gente tem uma linha de metafuturista muito interessante, desenvolvendo a narrativa o tempo todo, olhando autores, olhando o que está acontecendo, tentando olhar o futuro. E a minha expectativa é que em 2021 a gente comece a ter alguns cases que a gente consiga testar, né? Testar um pouquinho do que a gente está estudando e trazendo feedbacks, fazer esse retroalimentação aí do processo. Então é isso. Eu queria fazer um comentário, Rodrigo. Primeiro dizer que você foi um dos caras importantes aí nas críticas, né? E eu acho que a ideia da escola é exatamente, e aí quando a gente criou esse processo de avaliação mensal, é justamente, quer dizer, a gente pensava semestre, agora pensa mês. Essa ideia da live, se eu não me engano, foi uma ideia que você sugeriu, e eu acho que foi campeã, que cria um ambiente para a gente conversar, né? Com mais calma, com mais tranquilidade, fecha o ciclo de um determinado mês. A ideia dos e-books mensais também. Oi, Manfred. E isso também é legal, foi bacana esse processo, né? E acho que a gente, o ano que vem, eu acho que a gente conseguiu, a taxa de renovação foi muito boa, fiquei muito satisfeito, sabe? As pessoas elogiando muito, as pessoas gostando muito, né? Foi uma taxa muito alta. E aí você estava falando sobre essa questão dos cases. Eu tive uma experiência na prefeitura e tem agora um convite de um prefeito, né? Mas prefeito, sabe como é que é a cidade, etc. Ele me convidou, ia ser agora, vai ser janeiro, vamos ver. Mas é um case. Depois tem a história na área de educação também, tem alguns cases que vão pintar. Então, eu acho que é um processo natural, inclusive facilitado pela pandemia, de pessoas que estão procurando uma narrativa um pouco mais consistente e acabam batendo aqui. Então, a gente, aos poucos, eu acho que não é que a gente não divulga. Todo dia, vocês terem uma noção, depois que eu mando o artigo para os grupos internos da escola,
Nós temos hoje uma comunidade, mais ou menos aí do WhatsApp, Telegram, mais ou menos umas 2.000 pessoas que recebem diariamente um artigo aberto. Os artigos vão para o Medium, vão para o LinkedIn, várias coisas, vai para o Twitter, vai para o Facebook, vai para o podcast do Spotify, vai para o YouTube. Eu bati esse ano 1.300.000 views no YouTube. Estou lá com muitos seguidores, Twitter, muitos seguidores, etc. Então as pessoas têm acesso. As pessoas ouvem. O livro está vendendo bem, o Administração 3.0, o Gestão 3.0 continua vendendo. Só que a galera não ouve, lê, mas não quer botar em prática, não quer botar no operacional. Então é aquela discussão psicológica que o Alex estava falando, do desapego. As pessoas não querem desapegar. Enquanto eles não querem desapegar, aí o que a gente faz? A gente vai para a estrutura, vai melhorando a estrutura. E aí o que acontece? Quando a gente tem a oportunidade de falar numa palestra, quando tem a oportunidade de fazer um curso, quando as pessoas têm acesso ao que a gente fala, a galera fala, cara, peraí, cara, como é que um negócio desse tão estruturado, tão consistente eu não conhecia? Aí você fala, o mercado está assim, né? Eu brinco que a nossa escola é aquela banda de rock que já tem 15 anos, já tem vários sucessos, já toca em vários lugares, que já tem um público enorme, mas que ainda não tocou no Rock in Rio. Mas vai tocar. É uma questão só do tempo ir passando. Bom, vamos ver aqui. Quem foi que chegou pela sequência? Fernanda, é contigo. Ok. Bom, primeiro, Rodrigo, um abraço, meu querido. Também perdi pai e é uma grande dor. É uma grande dor. Mas é isso aí, é a vida também, né? É a vida. Então, bom, para mim sempre é muito vantajoso ouvir, né, o Nebô e vocês, né, os bimodais. Bom, estou chegando agora, né, na história dos bimodais, mas o que eu posso dizer? Eu acho que eu tenho o meu interesse, um interesse mais focado, tenho muito foco nesse momento da minha vida. Então, por exemplo, meu foco no fundo é o quê? Quero compreender essa mudança de mídia. Quero me aprofundar nela. Esse é meu foco. Né? E que o Nepô sempre me ajudou muito nisso. Há muito tempo. Né? Porque eu tenho um trabalho que é todo no ambiente digital. Né? Meu trabalho é com redação digital. Então eu tenho muitos alunos, e sinto a grande dificuldade, às vezes, para as pessoas, às vezes não, quase sempre, a discussão ainda está muito longe, apesar de ser pessoas que estão trabalhando nas redes, estão trabalhando, tem blogs, algumas sites, mas há uma dificuldade delas em compreenderem que elas não estão apenas fazendo, grosso modo, tá, um jornal eletrônico. Quer dizer, o que a gente está falando não é a transposição de um mundo, do mundo impresso, para um outro mundo. Uma dificuldade de entender o que é esse novo mundo. Então, para mim é muito legal, porque apesar de ser um trabalho, no fundo, muito prático, né? Prático que eu digo, eu estou fazendo trabalho, mas essa discussão toda, ela serve para me dar, como se fosse assim, um conforto, como se fosse também, me ajuda na hora de argumentar, me ajuda na hora de aprofundar as questões, vamos supor, diretamente com as pessoas.
Então, eu acho que essa, né, sempre é a sensação assim que eu meio estou de passagem, né? Mas não é que eu estou de passagem, eu não estou de passagem por aqui. É que é um foco, né? Tem um foco. E é como eu vou roubando as ideias e vou aplicando elas, né, na medida do que eu acho que é interessante. Mas é isso aí, muito bom estar aqui. Muito bom, muito bom. Também, Fernando, você diz que tá chegando, não, você já está aqui há muito tempo, não está chegando, não. Vamos lá, Leandro, é contigo. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Super feliz de estar aqui. Parabenizo aí o Repúblico pelo trabalho. Fiquei bastante focado aí no áudio quando ele disse lá contando a história lá dos 2 anos, né? Eu só estou há 6 meses, meu primeiro ciclo. Mas bastante feliz de estar participando do grupo. Acho que a escola realmente tem agregado demais na minha vida, né? E obviamente na minha vida entra também a vida profissional. Acho que vivo as mesmas angústias aí de todo mundo, né? Acho que até isso que o Nepô falou. O livro está vendendo bem, a narrativa está se tornando famosa, as pessoas conhecem a música e tal. Mas no final, você também está inserido, né, numa série de contextos, empresas, outros. E é uma barreira a se vencer, né? Então acho que tem a primeira barreira, que é a barreira do se inserir na narrativa, entender, comprar ela, passar a enxergar, passar a olhar para tudo à sua volta e enxergar que aquilo realmente está fazendo sentido. Mas aí tem a segunda fase, que é você usar todo esse conhecimento e transpor isso dado o cenário que você tá vivendo, né? Acho que eu passo um pouco por isso. Também o desafio de ser um cara muito operacional, né? Muito realização. De repente você tem algo nas mãos que vencer essa barreira do psicológico, né? Vamos dizer assim. Mas, cara, estou muito feliz aqui, renovei e vou renovar sempre, super prazer. Também faço as palavras da colega aí, eu também estou aqui meio que roubando os sites, as conversas, tentando aprender a cada dia. Em alguns momentos mais empolgado, outros momentos menos um pouco, situações do trabalho, o Depô me mandou uma pergunta do WhatsApp, e aí, cara, tá sumido? Eu falei, pô, eu tô aqui trabalhando numa empresa e minha empresa tá em crise, é uma crise de identidade, já ouviu falar disso? Quer dizer, acho que tem tudo a ver com a narrativa. Então, basicamente isso, super feliz. Fiz um trabalho com o Nepô de mentoria, que eu recomendo, foi um trabalho muito rico. Eu não completei minhas tarefas, nem entreguei meu trabalho final, mas ele vai sair. De qualquer maneira, foi muito positivo, né? Fazer os 2 trabalhos aí, tanto participar da escola, quanto fazer um trabalho de mentoria. É um trabalho que ele faz que eu acho fantástico. Bom, obrigado aí. Eu acho que eu queria fazer um comentário, Leandro, que eu diria, você está devendo a parada dos vídeos, né? Mas eu queria fazer um comentário que eu acho que você conseguiu sintetizar muito bem essa situação. Eu acho que o filme Matrix, nesse aspecto, é muito feliz. Porque o que acontece? Você sai de Matrix e vai para aquela nave. Mas aí você vê a Matrix de fora. E num determinado momento você volta para a Matrix. Quando você volta para a Matrix, você sabe que você está em Matrix. Então, por isso que a gente é bimodal. Eu acho que o termo bimodal é isso que você falou. É a descrição que você falou. É você entender que a gente está vivendo, você vai, pega uma narrativa e diz, não,
É mais para isso do que para isso que eu estou vendo aqui. Aí você começa a enxergar o todo. Mas aí quando você se insere no dia a dia, as pessoas estão inseridas no que a gente diria que é a Matrix. Elas estão vendo a cantina, estão vendo o bebedouro, estão vendo o semestre que vem, estão vendo isso aqui. E você já está olhando o todo. Aí você diz, e isso acontece, o Rodrigo estava falando o tempo todo isso, eu concordo com ele, mas a gente não vai colocar isso no operacional? A gente não vai colocar isso no operacional? Vamos, mas isso não depende só da gente. Tem um amadurecimento, e esse amadurecimento aparece muito aqui e ali. E aí já está com a sua possibilidade. E vamos ver. Vamos ver. Bom, vamos lá, vamos continuar. Aqui pela ordem de chegada, deixa eu ver aqui. Rodrigo foi, Renato e tal. Laurice, é contigo, meu filho. Microfone. Bom, esse ano eu vou realmente confessar que foi o ano que não consegui dedicar como eu queria, né? Eu já estou acompanhando a escola faz 2 anos e de vez em quando entro para olhar as mensagens, ouço alguns áudios, mas eu mesmo não fiquei muito satisfeito, né, com minha atuação. Primeiro porque, como professor, eu participei daquela mudança, né, dos 16 de março, 100% das minhas aulas ficaram online, né? Foi um aprendizado de dar aula online, assim, express. E novas ferramentas. No começo a escola nem sabia definir que ferramenta que era, né? Cada um escolhe a sua e virou uma zona. E depois vamos regulamentar e daí por diante, né? Eu tenho 6 turmas, né? Imagina dando design thinking usando online via Zoom, né? Pô, impossível, né? Bom, terminei o ano numa correria. Ao mesmo tempo, eu sou conselheiro acabei de fazer uma reunião agora no Conselho Deliberativo do Instituto de Engenharia. Tenho mais 2 outros afazeres, né? Além de fazer pós-doc, né? Significa que esse ano foi quase impossível acompanhar o que o Rodrigo e o Renato escrevem no café, né? Impossível. Mas eu tento acompanhar, viu, Rodrigo? De vez em quando eu entro lá para dar uma olhada. E o que eu posso contar, né? O princípio da escola, eu acho que consegui ter. Ou seja, tudo que aparece, eu consigo, pelo menos acho, entender se ele está no plano filosófico, se está no plano teórico, se está no plano metodológico, se está no plano operacional. Tá? Para mim é muito claro. Isso me ajuda para fazer as 8 coisas que tem que fazer todo dia. E saber como classificar. E eu, pessoalmente, eu preciso saber da granualidade. Porque você pode ter uma coisa muito pequena, mas ela é filosófica. Você pode ter uma coisa muito grande, mas é operacional. Então, você tem que conseguir verificar isso. E o mundo muda muito rápido. Então, o que eu estou tentando é encaixar tudo isso na leitura geopolítica também. Isso também me ajuda. Né? Quando eu tenho que dar aula de pós, eu preciso me posicionar muitas vezes. Então, eu tenho que entender isso também. Né? Então, isso é bom. Agora, o que aconteceu comigo, eu diria o seguinte: tem um fator que eu não sei como é que encaixa dentro do conceito da escola. É o conceito de velocidade.
o que eu percebi, né? Segundo meu amigo Silvio Meira, diz assim: ano que vem não é 2021, é 2025 no mínimo. Não sei se entendeu o que ele quis dizer. Nesse ano, nós adiantamos o relógio 5 anos. Correto, Lawrence, concordo contigo. E a cada 5 anos progrediremos em 20. É a minha visão. Então, aquilo que a gente acha que iria acontecer, só daqui a 5 ou 10 anos, vai acontecer ano que vem. Ou já aconteceu esse ano. Chegaremos em Marte em 2024, portanto. Bom, eu não sei, mas sempre tem resistência. Eu vejo que tem gente que tem resistência à velocidade. Mas o que acontece? A população está sendo dividida não apenas entre os bimodais, né? E um modo e outro modo, mas em grupo de velocidades. E isso faz com que tem gente que é mais acelerada, tem gente que é menos. Eu confesso que assisti o começo dessa reunião meia boca. Eu estava com fone de ouvido, nos 2 ouvidos, e um terceiro, que são 3 reuniões que estavam participando simultaneamente. Isso é comum acontecer comigo. O que mexe profundamente com o que o Renato gosta de falar é com cognição. A cognição das pessoas está mudando. Então, tem outros fatores que entram nesse meio também. E eu sei que é difícil, né? Como se diz, the old dog cannot learn a new trick, né? Mas eu não quero concordar muito com isso, não. Eu quero experimentar de tudo, tá? Apesar da idade. Mas vamos que vamos, né? Instalo 5 telas aqui no escritório para ver tudo simultaneamente, né? E eu sei que estou me estressando ao extremo, né? Mas é uma experiência que eu quero fazer comigo se eu me encaixo em que categoria de velocidade. E eu não sei se essa questão de velocidade você vai conseguir incluir dentro da escola, mas eu acho importante, viu? Depois. O que eu queria comentar aí, Laus, foi muito legal essa tua coisa aí, né? O que eu queria comentar é o seguinte, e eu estava até conversando com o pessoal da educação sobre isso, e dizer o seguinte: tudo que é estrutural é mais lento. E eu acho que, quando me perguntaram, né, qual seria a educação necessária, e aí eu volto à filosofia, o ferramental que a garotada precisa hoje é o ferramental filosófico. Porque é importante perceber que, por exemplo, todo ano sai um novo celular, né? Mas não chega todo ano uma nova mídia e nem chega uma nova linguagem. Então são duas coisas totalmente distintas. Uma coisa é você ter um novo celular, que você pode tirar uma foto diferente, você já pode mudou o aplicativo de um determinado jeito, etc, etc. Isso é uma velocidade. Mas existem coisas estruturantes. Então, o que eu acho que a gente precisa, o equilíbrio desse processo é entender, e aí vem a discussão dos valores. Os valores são seculares e antigos. E aí então você tem que resgatar a conversa dos valores. Esses valores estão também sendo resgatados. E esses não mudam. Desculpe, eu também já pensei muito nisso. Eu acho que está sendo resgatado, só que está tudo junto e misturado. Nós temos um espectro de valores hoje. Antigamente a gente era mais simples no conceito de valor. Agora você tem um espectro
contínuo de valores. E existe uma mixagem de valores. Ela não é pura. Tá? Então, eu percebo isso. A mídia também. Por exemplo, quando a gente fala em comunicação, estruturante, sim. Sabe como é que eu absorvo as inúmeras informações? Visual. Sai de texto. Você vai para visual. Você absorve muito mais rápido. E o mundo virou visual. Então, eu estou dizendo aqui que tem muitas coisas que eu estou tentando encaixar dentro das teorias. E talvez chegue uma nova teoria. Mas de qualquer jeito, só para resumir, para não tomar muito tempo, eu gosto de estar na escola e eu acho que eu consigo ver a aplicabilidade, né? Assim como várias áreas dentro da engenharia, nanotecnologia e qualquer outras coisas que aparecem, você consegue ver onde se encaixa. Tá? Assim como outras visões do mundo, né? Mas eu acho muito legal, complementa muito bem aquilo que eu faço, né? E aquilo que eu penso. E gosto de ler comentário dos colegas aqui e também, quando possível, ouço as lives. Tá? E eu estou precisando escrever um monte de artigo para terminar meu pós-doc, né? Então, esse fim de ano eu vou ter que gerar os 4 artigos, né? Não sei como, mas de qualquer jeito eu vou ter que fazer isso, né? Mas vou ter que gerar novos conceitos nisso aqui, que é muito bom para mim poder participar. Legal, pessoal. Muito bom. Vamos em frente. Vamos lá. Quem entrou depois, nós tivemos o... Cássio, é contigo. Deixa eu pegar aqui o carregador, que é minha bateria... Boa noite a todos aí. Eu vou roubar aqui a frase do Lepô, que ele usava muito e parou de usar, mas eu sempre gostei. É paz e serenidade para todos. Ô Lepô, a minha fala é o seguinte: eu estou no processo ainda de desintoxicação, do desfazer para aprender, né? E não é só conceito, a questão é que eu venho de um contexto diferente, acho que da maioria da escola, de aprovação e reprovação. E eu tenho ensino médio, portanto sou muito inquieto, algo que os professores não procuravam saber do modelo de escola que eu venho desintoxicando, porque agora eu estou aprendendo a aprender. Então eu não tive uma formação para aprender. E a sua escola dá, não sei se é propositalmente, mas você consegue dar bases de taxa de emoção, taxa de razão. Então isso dá um equilíbrio, porque eu sempre pensava que eu tinha que ter uma taxa de conhecimento para poder atingir certos objetivos e o que a maioria, que a escola anterior, as escolas modernas ensinavam, né, para poder passar. Aí eu quero aprender para aprender, e aí a escola me faz lento, porém constante. E eu sou muito inquieto também, então assim, eu não conseguia ficar em sala de aula, eu fugia, eu saía do formato, né? Então a sua escola, ela é um formato que vem casando, então tu precisa desintoxicar da ideia de que a formação, ela ajuda, sim, claro, o currículo, ele ajuda muito. Você vencer algumas barreiras que você não consegue vencer. Se o que tem currículo, ele vence melhor o que não tem. Isso é notório. Portanto, para o meu conhecimento pessoal e crescimento pessoal, eu quero deixar aqui que a escola esse ano fecha com chave de ouro para a minha vida, para a minha família, porque eu tenho feito desintoxicado
de os preconceitos na minha vida. Então, tenho agora projeto bacana devido à aprendizagem na escola. Eu também aprendo outras coisas também, além sobre o digital, o conceito, né? E quando eu falo de desintoxicar, eu acho que muita gente está intoxicada, até essa margem, está na minha margem mesmo, que não conseguiram aprender, tanto na escola, mas agora está independente, aprendendo sem o currículo. Essa turma que tem inquieta, existe uma margem muito grande né, tem um público grande nesse sentido aí. E eu vejo isso, eu sinto a mesma dor de muitas pessoas que não conseguiram vencer etapas na vida. E quando eu falo isso é devido a essa questão da revolução industrial, a escola em massa, né? Esse desintoxicar desse modelo e até mesmo de aprendizagem, né? Eu, quando eu estudava, tinha lá o sino na hora do recreio, e quando eu ia para Fiat, também tinha o sinal. Então, assim, os modelos muito massificador, né? Então, assim, minha capacidade, talvez, não nasceu para essa época, você poderia dizer assim. E para esse modelo de escola que eu venho aprendendo, ela é tão assim para mim que eu estou sempre aprendendo. E eu vejo muitas pessoas que já formaram e emburreceram de novo. E eu tenho uma sensação que eu estou passando na frente, porque não por presunção ou por ser o melhor e nem o menor, mas porque a escola, esse modelo, ele é uma aprendizagem constante, e as pessoas, depois que tiram o currículo, já formaram, se sentem satisfeitas e às vezes já perdidas, porque está atualizando, né? Vamos dizer assim, aquilo que se formou, por exemplo, administração. A administração, o cara que formou em administração, se entrar nessa escola, ele fica louco, ele vai falar, poxa, então eu tenho que desaprender. Então, eu estou nesse processo de desaprendizagem, de desintoxicação desses modelos que a gente já nasce e recebemos. Então, agora estou aí nessa bem assim, paulatinamente, nesse processo, né? Bem devagar. Maravilha! Estamos aqui, então agora temos nossa querida Comando Selva. Eia, Cláudia, meu amor, fala diretamente de São Paulo. Meu amor, professor, estou aqui encantada. Está me ouvindo bem, professor? Estou te ouvindo bem, querida. Maravilha. Olha, primeiro eu não me sinto à altura de avaliar a escola, porque não me dediquei como gostaria, mas tem salvo minha vida estar aqui. Não vou largar esse osso nunca. Porque imagina você que eu sou clínica licenciada num mundo que a gente tem um surto psicótico planetário, as pessoas vêm fora o que está dentro. E eu me sinto um pouco, como estava dizendo o Lawrence, fiz uma pós, terminei uma graduação, e ele falava da velocidade e tal. Gostei da tua metáfora da Matrix e da nave, você talvez falando com o Cássio, e também esse colega que acaba de falar, o fotógrafo, como ele chama? Cássio. É o próprio. Eu me sinto assim, a tua metáfora da Matrix e da nave ocorre 10 vezes por dia comigo. E eu vivo me questionando, esse nome bimodal é bom, porque meio bipolar, na verdade bipolar está sendo a experiência no planeta. Porque o que eu vejo assim é que lá fora da Matrix eu me sinto uma anciã muito sábia, porque a noção das palavras certas, simples, tipo, um dos textos teus, acho que é recente, eu gostei muito que eu comecei a receber no meu próprio WhatsApp, porque tem muito grupo, eu acabo perdendo, mas você disse do Bunny, né? As técnicas Bunny, isso, aquilo. Acho que eu não adoro essas coisas, porque você vê que é uma técnica de 1980, do tempo que a gente datilografava para classificar as coisas, e a turma vai no nível de superficialidade. Então eu me sinto uma anciã muito lúcida, olhando, não com a paciência necessária, devia ser mais anciã na minha paciência para ir interagindo, me irrita um pouco, ver a distância tão grande. Mas aí venho aqui e me sinto uma criança que ainda não posso chegar, querendo bancar não, porque me surpreendo com coisas tão simples ainda. Mas foi um ano difícil como para todo
chama, eu comprei o direito lá e tal. E funcionou porque era uma sintonia que realmente é muito à frente do tempo dele. Falar de trauma e estresse pós-traumático complexo é um assunto muito atual, porque o estresse pós-traumático da guerra é uma coisa muito específica. O complexo, ele vem de todo lado, chama-se Pete Walker. Pete como P-E-T-E, Walker de Johnny Walker. Pete por esse aí, sabe? O português está como estresse pós-traumático complexo, deve ser pela Phantom House tem, pela Amazon tem também, agora em português. E tem uma década que eu uso essa obra dele em inglês. Lindo, porque então, bom, só para deixar voltar para aqui, como é importante esse colocar. Lógico, tem uma lógica, você sabe, depois eu sou uma classificadora, o método de ponto, que esse teste da minha autoria, classifica emoções primárias, potência das pessoas, energia, porque o jeito é bom para quê, e consegue ajudar as empresas a trabalharem melhor, a gente cerca no lugar certo, do ponto de vista da natureza daquele caboclo, do ponto de vista, não é do que você estudou só, mas é da natureza. E o corpo faz isso, e tal, 4 minutos. Precisava de um recurso. Bom, o Pete Walker foi sinistro, e aí o livro está aí andando. Os meus cursos também passamos tudo por online. Por método Quantum para as empresas, uma formação aberta por mês, em vez de ser 2 dias seguidos. Eu adorei, agora veja você. O método Quantum tem 20 anos. O grupo Quantum das minhas empresas tem 31. Eu comecei a formação do método Quantum, eram 5 dias de meio período presencial. Ninguém me deixou fazer assim, porque não é assim que o mundo não funciona assim, as pessoas não podem deixar o escritório, as pessoas vêm longe. Resultado, virou um curso de 2 dias, inteiros, intensos, cansativo, mas ficou assim. Sei lá, cara, 20 anos. Aí veio a pandemônio, nós vamos pro online. No online, ninguém aguenta ficar 6 horas online. Então nós fizemos aulas de 2 horas e meia. 6 dias, mas resolveu, a aula está melhor, a coisa funciona. Agora, eu tenho muitas dúvidas, como business, a gente tem um conteúdo superlativo, muito legal, não tem uma coisa comercial tão legal assim, não sabemos vender, a gente sabe fazer as melhores coisas do profissional nosso. We have the best lasagna in town, but nobody knows it. A gente tem a melhor lasanha da cidade, mas ninguém sabe. Eu acho que ninguém sabe, eu acho que a gente está conseguindo, e é muito importante para mim, ainda que eu não tenha honrado o conteúdo da escola como merece, porque acho que é uma coisa para dedicar muitas horas por dia, porque é a coisa do meu ano. E quando você fala, você vai renovar sempre, o resto da vida, você pode contar que eu sempre renovarei. Porque ainda que tem momentos que eu estou mais, outros menos, fez muita diferença. Mas te digo, né, porque assim, um youtuber famoso, eu mandei um negócio meu, ele fez um áudio, ele falou qualquer coisa, eu fui procurar para te mandar. Ele disse, cara, é tão interessante que ele podia falar de outro jeito, porque assim ele não vai engajar. Eu falei, bateu nele, bateu em mim também, porque como é que é isso? O negócio é tão sensacional, e o cara entende de engajar. Não vale comparar as questões aqui, ó, dos conteúdos que eles fazem, mas o cara é bom, e na área dele, tem mais a ver com política e tal. E a nossa mudança vai caminhando, a minha própria empresa foi se adaptando, mais de passar para o online umas coisas e de entender, assim, não mais diferente. Passei todo mundo para a curadoria, a gente discutiu, assistiu muitas coisas suas juntos, uma equipe pequena, tem 20 pessoas, e com muitos jovens, mas todo mundo tem isso na descentralizadores.com.br. E a tua leitura, a grande crise do momento, quando você falou do grande reset, né, entre centralizadores e descentralizadores, eu digo, acabou-se que era doce. Né? Muito bom, que direita e esquerda quer dizer o quê? Coitadinha da minha irmã lá nos Estados Unidos, tão sabida, tão na contramão da história, vai para o centralizado, vai para o pequeno, não funciona, não vai até a página 3, né? Mas te confesso que me sinto um pouco sozinha no mundão ainda. Não só por vocês, mas nós somos poucas pessoas que estão pensando, querendo ajudar na prática numa direção melhor. E quando eu falo algo, consigo encaixar na nossa maneira. Então, tem o trabalho estrutural, terapêutico, ele é mais lento, e muito importante, eu trabalho o trauma à distância, e não virtualmente. À distância, eu trabalho superação de trauma ou o encaixe das empresas, da equipe, né, e tal. E está dando muito certo. Mas Show. muito certo. Mas é devagar. Claro. Por causa do conteúdo.
Não, isso que eu estava falando pro Laures. É isso que eu estava falando pro Sabe uma Laures. técnica interessante, Cláudia, para tratar essas coisas também? Tem a ASMR, que usa som. Não é? Cadê você? Oi, Fernando. Não, Renato. Renato. Pronto. Tem uma técnica chamada ASMR, que ajuda a tratar isso. Beleza, Cláudia, te agradeço aí. Foi show de bola. Deixa eu agora botar aqui o nosso amigo Rodrigo Palhano, o nosso McLuhan de Maringá. Fala, Palhano. E o Palhano saiu e eu... Ai, meu Deus. Só um minutinho, galera, que eu fiquei aqui meio... Fala. Tô te ouvindo, Palhano, pode falar. Eu fui apertar para falar e apertei para desligar. Toda tecnologia não é muito bonita. Fala aí. Primeiramente, elogiar o ano da escola e sua condução, né? Com a evolução da narrativa. Tem alguém com o microfone aberto aí. Fernando, vê se não é você, tá fazendo um barulho. Isso. Verdade. Fala. Evolução da narrativa e ver também novos integrantes, isso é bacana, né? Vai oxigenando as ideias e isso é muito positivo. Bota a câmera um pouquinho mais pro meio, Palhano, você tá dividido aí. Aí, beleza. Tá no quadro. Fiquei feliz também de saber que você teve uma alta taxa de renovação e fala bem do futuro da escola. Gostei muito da sua analogia agora da Matrix com a bimodalidade. Eu acho que tem um insight bacana, né? Porque ele fala de consciência, né? De você estar lá em cá, você ter consciência quando volta. E aí eu acho que isso abre um novo mundo, né? Você olha
Obrigado, Palhano. Você é um cara especial aí, não só pela tua curiosidade, né? Você sempre está lá com os canadenses e sempre provocando, né? Conversas. Eu falo diálogos porque quando a gente fala debate, o Leandro, que também está na escola, ele pula, né? Ele diz que não tem debate, tem diálogo. E eu concordo com ele, mas a gente tem esse vício, né, de falar debate. Tem várias questões aí que você colocou que são bem legais, né? Eu vou ponderar da seguinte maneira. Eu acho que o que você está chamando de forma, eu digo que é filosofia. E aí que eu digo, a filosofia, a filosofia é o copo. Você poderia dizer que a filosofia define muito da forma, e aí tudo bem. Mas a filosofia que tem, né? A escola ela tem uma filosofia, e a gente estava falando sobre isso, né? Do ponto de vista epistemológico, e a gente vai trabalhar isso em 2021, a gente tenta juntar o Kant com a Ayn Rand. Né? Existe uma realidade, o ser humano não chega à realidade, isso é Kant, e a Ayn Rand diz, não, mas tem que ter um racional para tomar decisão. Então, certeza provisória razoável é o casamento do Kant com a Ayn Rand. Outra coisa que eu também acho muito legal, e aí isso também é filosofia, isso é uma decisão que a gente tomou, né? Que as pessoas falam assim, isso é muito democrático. Não, existem taxas de democracia. Existem taxas de tudo. Existem taxas de inovação. Não existe a inovação absoluta, não existe a mudança absoluta. Tudo são taxas. E aí quando você trabalha com taxa, você coloca numa planilha Excel e faz comparações. E aí você consegue cientificar, né? Colocar a questão mais científica, porque você trabalha com taxa. E você sai do absolutismo. Você tem batido muito nessa tecla que o centralismo é determinista, e eu diria para você o seguinte, a gente lê o livro do Hayek, vou pegar ele aqui. Esse livro do Hayek é muito bom, por incrível que pareça, dá para a gente trabalhar, e ele tem uma frase, que eu acho que foi uma frase que foi uma... Então, na verdade, não sou eu, né? É o que a gente estava conversando antes dos padrões. Ele vai fazer uma análise da União Soviética, e ele vai fazer uma discussão que é a seguinte, a complexidade exige ordens espontâneas. Porque você tem mais decisões, e aí eu estou começando a trabalhar com a coisa do efeito dominó, que eu acho que é importante, que é o seguinte, se o dominó tem um centro, e você toma uma decisão no centro, você imagina um dominó no centro, toda bota lá 40 filas de dominó, se você toma uma decisão, as filas dos dominós caem todinhas. Aí você tem o efeito dominó. Agora, se cada dominó toma uma decisão, o efeito dominó reduz. Então o centro não vai tomando decisões, ele vai distribuindo as decisões. Então, eu não falo sobre descentralismo como uma questão absoluta. Eu acho que existe centralização e descentralização. Concordo com você. Você tem até falado de dualidade, de dicotomia e dualidade. Eu poderia dizer que, por exemplo, numa família, tem momentos em que você tem que ter o pai mais centralizador e mais descentralizador.
você tem numa situação, numa empresa, você vai chamar uma centralização, vai trabalhar, e isso é flexível. Concordo 100%. Concordo 100% contigo em relação a isso. O que eu estou falando em relação ao descentralismo progressivo é o seguinte: quando, e aí pega o Hayek, não é nem Nepô. O Hayek diz: complexidade demanda descentralização. Então, como nós vivemos, a espécie, uma tecnoespécie, vive a complexidade demográfica progressiva, isso também não sou eu que falei, isso está no Wikipedia, de 1 para 8 bilhões, o que acontece? Vai haver uma necessidade, uma demanda pelo descentralismo. O descentralismo vai ser obrigatório no sentido, ele é determinista, porque o aumento populacional foi determinista. Então não é o Nepô que está determinando isso. Se eu aumento a população, num determinado momento eu tenho que descentralizar as decisões. Eu tenho que criar um modelo de comunicação e um modelo de administração mais descentralizado para poder fazer frente a esta complexidade demográfica. Foi o que aconteceu depois da Idade Média. Então, o que determina isso? É a visão bimodal? Não. No momento que eu aumentei a complexidade, eu necessariamente vou precisar, aonde é opcional, e ainda digo isso, porque eu já fui mais ingênuo em relação a isso. O que eu tenho afirmado nas zonas de atração, aonde nós tivermos locomotivas, você verá uma descentralização mais sofisticada. Não quer dizer que todo mundo vai ser obrigado. E teremos também centralização, que é o que alguém estava dizendo, que é o apego e o retorno ao passado. Algumas pessoas falaram sobre isso. Aí vai virar zona de abandono. Porque no momento que você tem complexidade e centraliza, tudo que você conquistou começa a ser perdido. O exemplo típico, na minha visão, hoje, em relação a isso, é o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela centralizou, terminou com o modelo de livre mercado, e aí o que aconteceu? Tudo que tinha sido conquistado foi perdido. Eu tive na Argentina, por exemplo, no ano passado, eu peguei 15 carros, lá não tem Uber praticamente, é Cabify. Dos 15 motoristas que eu peguei, 7 eram venezuelanos. 7. Eram 7. Entendeu? 7 eram venezuelanos. Então, o que eu estou falando, e aí eu acho que pra gente, que eu sempre converso, eu gosto de trabalhar na seguinte direção. Antes de abrir um diálogo, é necessário fazer um alinhamento de entendimento. Então, Só para fechar o ponto aqui, eu concordo com tudo isso que você falou e eu acho que o descentralismo, em grande parte, progressivo inclusive, é fundamental. Tá? Eu não sei se eu me fiz entender errado. Eu concordo e acho que mas ele é uma face de uma moeda. Ele não é a única face. Da mesma maneira que existe o descentralismo progressivo, também
O que você está falando, Pagano, o que você está falando é o que a gente chama, o que você está falando é aquela discussão da reintermediação. Então, assim, não existe a desintermediação, existe uma reintermediação e essa reintermediação tem alguma cara de centralização. O que eu acho que existe de divergência, daquilo que a gente já conversou, é o seguinte: o centralismo que a gente vê hoje nas plataformas, e eu concordo que existe, que nós criamos plataformas multinacionais centralizadas, é uma etapa, seria a Revolução Digital 2.0 ou 2.2, né? A 2.1 foi a digitalização, a 2.2 foi a 2.0 foi a chegada, a 2.1 foi a digitalização e a 2.2 foi a uberização. Eu visualizo a 2.3, que é a blockchainização, que seria a reintermediação dessa centralização. Vai haver uma reintermediação. Em algum momento essa reintermediação ela terá alguma coisa de centralização, mas o que a gente tem que comparar é a mesma coisa de dizer o seguinte: o YouTube centralizou, mas a quantidade de gente que bota vídeo no YouTube, comparado com a TV Globo, é muito mais descentralizado. Se a gente... isso... Tudo bem. Ok. Então eu já entendi a divergência. Então a divergência está, e aí na minha opinião, é a questão do time. Na minha visão, teremos um descentralismo progressivo mais evidente, não com centralização como a gente está vendo, no momento que a gente tiver a disseminação do blockchain. Bom, galera, depois a gente vai... Isso é tema para a gente falar do ano todo. Galera, então é o seguinte, agradecer aí a presença de vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar na frente desse projeto, dizer para vocês que isso para mim é a minha felicidade estrutural, que isso para mim é uma missão de vida. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Se eu, por exemplo, ganhasse na loteria, eu não jogo na loteria, mas vamos supor que eu jogue na loteria e ganhasse 40 milhões, sozinho. Eu faria a mesma coisa que eu estou fazendo. Agora que eu ganhei 40 milhões, eu agora esquece Bimodão. Eu estaria fazendo a mesma coisa, acordando 15 para as 5, escrevendo meus artigos, fazendo essa live. Isso me deixa feliz. Então essa é a minha felicidade estrutural. Eu descobri isso com 50 anos. Então, eu estou aqui e vou continuar aqui, porque esse é a minha felicidade. Quando eu escrevo de manhã, eu falo, cara, olha o que eu estou escrevendo. Cara, como é que eu consegui resolver essa questão? Pô, olha essa questão que o cara está me perguntando. Cara, eu fico numa felicidade danada, né? Então, esse é o meu jeito. Então, eu agradeço a vocês. Agora, a partir desse mês, vou chamar vocês também de padrinhos, né, da escola. Vocês são alunos, são bimodais, são padrinhos, participando, ajudando a gente a continuar nesse trabalho. E eu digo para vocês, galera, vou falar para vocês a minha aposta. Essa estrutura que a gente está construindo, ela é muito consistente. Vai chegar o momento que nós vamos, e a gente está aqui, nós não somos tantos, já somos muitos, mas não somos tantos. Vamos colher os frutos. Vocês vão ver, pode apostar que eu estou falando. Nós vamos colher os frutos. Porque quem aposta na consistência e faz um trabalho bacana e tal, papá, aos poucos, todo esse mimimi, essa fumaça vai passando, essa galera que está falando, vai baixando a poeira e vai sobrar. O que vai sobrar é a galera assim, bom, de tudo isso aí, o que sobrou? Está sobrando aquela galera ali. Eu acho que a gente vai sobrar.
E aí, na hora que sobrar, a gente vai ocupar o nosso espaço como a gente deve. É isso, quero agradecer muito a vocês, desejar para vocês um feliz 2021. Lembrando a vocês que a partir de amanhã não tem mais artigo, só vou voltar a escrever dia 4. Eu vou tirar esses dias aí para dar uma descansada e dia 4 a gente volta na brincadeira. Mas, de qualquer maneira, amanhã vou publicar a live para o pessoal e vocês podem ouvir de novo, a parte que vocês não ouviram, ouvir direitinho. Tá bom? Um feliz ano novo para vocês, tudo de bom. Espero que vocês sejam muito felizes em 2021, que a gente consiga superar essas crises todas e que a gente consiga avançar nas nossas felicidades estruturais. Um beijo para todo mundo, boa noite.